Analisando aqui a situação dele, cheguei lá, ele já com bastante soluço de novo, já começou a dar uns 40 minutos mais ou menos. Teve refluxo durante a noite. E ele me falou uma coisa que eu não sabia, né? A ordem que é os policiais é deixarem ele trancado dentro de uma sala de 12x12 na chave o dia inteiro. Sai por um período pequeno para fazer alguma caminhada, só que o espaço que ele tem para caminhar ali é um espaço muito pequeno, dá 10 passos para um lado, dá 10 passos para o outro, já acabou o espaço. É uma pessoa que tem orientação médica para fazer exercício. A sala onde ele está hoje fica do lado do aparelho central de ar-condicionado aqui do prédio, uma barulheira de 7 da manhã a 7 da noite. Então ele está aqui, uma pessoa idosa, uma pessoa que precisa de cuidados médicos, uma pessoa que todo mundo sabe que tem problemas de saúde. Pois é, seu Flávio Bolsonaro, e mesmo assim você vendo a situação em que seu pai se encontra por causa desse canalha chamado Ciro Gomes, que chamou o seu pai do maior dos canalhas e que foi ele quem se orgulhou de redigir a inegibilidade do Bolsonaro, você ainda teve a coragem de defender o apoio desse cara indo contra a Michele Bolsonaro? Eu quero me corrigir aqui, isso não foi coragem, foi covardia nua e crua, uma verdadeira canalice. Por falar em canalice, vamos à fala então do grande Alan dos Santos, que ao meu ver agora, para mim é um verdadeiro canalha. Vejam só por quê. Realmente dispensável. O que vocês acham? Querem falar um pouquinho disso? Se eu falar, eu estrago o velório. Michele não tem nenhum aval dos filhos pra estar falando o que ela tá falando. Ela não estava quando o Bolsonaro foi preso. Ela tá viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já tivesse morto. Ela tá cagando pro Bolsonaro. Nem o Tarcísio tem interesse da Michele por perto. É mesmo, seu Alan? Quer dizer que a Michele Bolsonaro está cagando para o Bolsonaro? Vai tomar no seu rabo, seu canalha e covarde, por falar assim de uma mulher que está trabalhando pelo partido e pelo bolsonarismo, mesmo com o seu marido preso e sofrendo limitações de toda espécie. Ela, Michele Bolsonaro, luta para ter uma direita limpa e autêntica, e não entreguista e cheia de conchavos e acordos políticos que esse PL faz, e vocês também, como deve ter feito alguma aliança de poder aí com você e o Eduardo Bolsonaro, que estão aí foragidos, e diga-se de passagem que vocês mesmos só estão aí nos Estados Unidos porque vocês fizeram as alianças erradas. Alianças com Alcolumbre, Hugo Mota, Arthur Lira e todos esses vagabundos canalhas que vivem de acordos e conchavos com gente suja, canalha e vagabunda. Essa é a verdade. Então lava a boca, seu Alan de merda, para falar de Michele Bolsonaro, essa guerreira e grande mulher, e que é maior que todos vocês juntos. É maior que todos os filhos de Bolsonaro juntos, e você também, seu cara de macaco. Que essa é verdadeiramente uma mulher de Deus e com coragem para falar o que ninguém quer falar dentro desse partido de merda que é o PL, desse Valdemar da Gosma Neto, um mensaleiro que devia estar preso por aceitar o seu, meu, nosso dinheiro das mãos do Lula. Isso sim, vocês preferem defender o Ciro Gomes, quem redigiu a inegibilidade do Bolsonaro. Quem tá cagando pro Bolsonaro é vocês, seus bandos de abutres, carniceiros do bolsonarismo. Agora que o homem tá preso, querem fazer valer as suas vontades para se estabelecer no poder ou chamar a atenção. Como faz aí o cara que deve ter algum acordo com o Eduardo Bolsonaro, que se o Eduardo ou seu irmão ganhar a presidência, o seu Alan aí deve ganhar uma emissora de TV, né, no Brasil pelo jeito, que é isso que o seu Alan sonha, não é isso? Mas não com a liberação do Brasil, desse sistema podre, corrupto e cheio de acordos e conchavos políticos que só atrasam o Brasil. Então, seu Alan dos Santos, eu quero dizer que é você quem está cagando pro Bolsonaro e pros bolsonaristas. Então vai cagar e lava sua boca para falar da grande Michele Bolsonaro, tá bom? Essa grande mulher de Deus que se manifesta depois dos ataques sofridos pelos filhos do Bolsonaro. Eu sei que vocês já podem ter ouvido o trecho dessa nota, mas é importante que se faça isso para deixar registrado aqui o meu apoio incondicional a essa grande mulher, que fique até o final, que eu vou ser rápido e comentar a respeito também. Então vamos ao que
essa grande mulher falou. Muitos têm me perguntado se vou responder às manifestações dos meus enteados. Não vou. Vivemos tempos difíceis, enfrentamos tempestades e injustiças em mares de perseguição agitados. Nesses períodos, é normal que os nervos fiquem à flor da pele e podemos vir a machucar aqueles a quem jamais gostaríamos de magoar. Amo o meu marido, a minha família, amo a vida dos meus enteados. Eu entendo e sofro a dor deles porque ela também é a minha dor. Quero lutar junto com eles pela liberdade, pela vida do meu marido, porque eu amo, cuidarei dele e o defenderei com unhas e dentes como uma leoa que defende a sua família. Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade. Antes de ser uma líder política, eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, e se tiver que escolher entre ser política, mãe ou esposa, ficarei com as duas últimas opções. Cada pessoa é livre para tomar as suas decisões, eu faço considerando coerentemente os meus valores, a minha fé, os princípios de uma política honesta, limpa e que verdadeiramente transforme a vida das pessoas. É nisso que acredito e é por esses objetivos que tenho trabalhado todos os dias. Diante disso, eu jamais poderia concordar em ceder o meu apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família, como apoiar ou deixar de caridosamente admoestar quem apoia. Um homem que foi responsável por implantar a narrativa que rotulou meu marido como genocida, como ficar feliz com o apoio à candidatura de um homem que xinga o meu marido o tempo todo de ladrão, de galinha, de frouxo e tantos outros xingamentos, como ser conivente com o apoio a uma raposa política que se diz orgulhoso por ter feito a petição que levou à inegibilidade do meu marido se diz satisfeito com a perseguição que ele tem sofrido. Como eu olharia nos olhos da minha filha quando ela um dia me questionasse por que eu teria apoiado ou não falei nada quando pessoas do meu partido apoiaram o homem que tanto mal fez ao pai dela? Desculpe-me, não sou assim. Acredito em uma política diferente. Não basta derrotar o PT e a esquerda. É preciso fazê-lo mantendo-nos fiéis aos nossos valores e agirmos de maneira coerente com eles. Foi por isso e apenas por isso que me manifestei no Ceará. Não podia ficar calada diante desses acontecimentos. Meu marido tem um coração bom até demais, e por isso tenho o dever de defendê-lo e de me manifestar contra situações que eu sei serão prejudiciais a ele. Ciro Gomes não é e nunca será de direita, nunca defenderá os nossos valores, sempre será um perseguidor e um maledicente contra Bolsonaro. No evento vi nos olhos do povo que ama Bolsonaro o mesmo desconforto e insatisfação que eu sinto. Penso que derrotar o PT dessa forma seria o mesmo que trocar Joseph Stalin por Vladimir Lenin, com certeza. Aqueles que defendem essa aliança são livres para continuar com ela, mas não deveriam me criticar por não aceitá-la. Eu tenho o direito de não aceitar isso, ainda que essa fosse a vontade do Jair, e ele não me falou se é. Muitas vezes somos nós, esposas, que somos chamadas a mostrar aos nossos maridos que eles podem estar errados. Isso é normal em qualquer casamento, e um precisa ajudar o outro. No episódio de Fortaleza, eu fui apenas uma esposa defendendo seu marido e a sua família de um homem que sempre nos atacou. Peço aos meus enteados que me entendam e me perdoem. Não foi minha intenção contrariá-los. Eu, assim como eles, quero apenas o melhor para o nosso herói, seu pai, meu esposo e o maior líder que esse país já teve, Jair Messias Bolsonaro. Nossa Senhora, mas que fala, hein? Imagino se todos os políticos do Brasil fossem assim. O problema do Brasil estaria resolvido e o povo viveria dias de alegria e fartura. Não é à toa que falei desde o início e desde sempre quando vi essa mulher, que essa mulher é de Deus e ninguém a segura. E mais uma vez é preciso dizer e reconhecer que Bolsonaro é um grande homem porque tem uma verdadeira mulher de Deus por trás dele. Que infelizmente não se pode dizer dos seus filhos, porque se eles aceitam esse homem, Ciro Gomes, para fazer suas alianças políticas, é porque de certa forma eles concordam com o que o Ciro falou. Vejam só. Só os imbecis fanáticos do bolsonarismo, a partir do filho que está lá nos Estados Unidos, acreditam mesmo que as relações do Brasil com os Estados Unidos, não é, darão alguma centralidade estratégica a essa questiúncula. O que ele fez, o Donald Trump, lambanceiro que é, foi dividir a opinião brasileira e colocar uma fração da opinião pública brasileira defendendo uma agressão que os americanos fizeram ao nosso país.
Isso foi o que ele conseguiu fazer. E eu disse isso. Tá no YouTube, é só você olhar lá o que é que eu disse. Olha, isso aí tudo é lambança, não tem nada a ver com coisa nenhuma. Agora é evidente, de retórica, uma palavra pra cá, uma palavra pra lá, existe essa conexão da direita xenófoba, agressiva, do mundo e tal. Mas respeito mesmo, zero, nenhum. Pois é, e o pior é que essa fala é desta sexta-feira, dia 28 de novembro. E a Michelle se pronunciou logo contra o Ciro no sábado. E mesmo assim, o Bananinha e o Flávio foram contra. E eu tenho que chamar o Eduardo de Bananinha porque o cara nem sabe disso, né? Acredito eu. Depois querem enquadrar a Michelle. Quero dizer, queriam, né? Porque tomaram no rabo e viram que a Michelle tá certa e tiveram que aceitar caladinho o que ela falou, né? Enfiaram o rabo entre as pernas, na verdade. Já que o PL teve que suspender a aliança com o Bolsonaro após a Michelle manter as críticas à aliança com Ciro Gomes. Então chupa, Alan dos Santos, chupa, filhinhos do Bolsonaro. E vê se aprende que quando uma mulher tem razão, ninguém consegue vencer ela. Principalmente quando essa mulher tem princípios e valores como a Michelle Bolsonaro. Afinal de contas, fazer aliança com Ciro Gomes, o cara que foi um dos responsáveis, junto com a Globo Lixo, o cachaceiro ladrão, por Bolsonaro perder a eleição ao chamá-lo toda hora de genocida, fazendo esse povo acreditar que Bolsonaro era o culpado pelas mais de 700 mil mortes da Covid-19, é muita ingratidão e ser sem noção mesmo. E diz simplesmente então que o Ciro Gomes tinha razão em dizer isso aí. Vejam só. Portanto, nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino, compra os respiradores, Bolsonaro assassino, habilita as UTIs, Bolsonaro assassino, compra os testes, Bolsonaro assassino, né? Tem que fazer mais hospital de campanha, isso é o que nós temos que fazer agora. E Bolsonaro assassino tem que fazer isolamento radical, portanto, Bolsonaro assassino tem que indenizar o povo para ficar em casa. Pois é, eu até me enganei aqui, pensei que ele tinha chamado Bolsonaro de genocida, mas não, era de assassino mesmo que ele chamou o Bolsonaro. E como chamou, né? Que na época todo mundo chamava o Bolsonaro de genocida, até aquele traidor do Dória, né? Outra aliança de merda que o Bolsonaro fez com o partido, e quando desfez essa aliança já era tarde, né? Ainda bem que agora o povo do Ceará teve a Michelle Bolsonaro para abrir os olhos das pessoas e cortar de vez pela raiz esse mal chamado Ciro Gomes. Que vá também com ele o André Fernandes, porque querer aliar o Bolsonaro a um lixo de pessoa como esse Ciro Gomes é demais. Mas o pior de tudo é os filhos do Bolsonaro aceitarem essa aliança. Sabe-se lá por quê? Depois de tudo que o Ciro Gomes falou do seu próprio pai. Por isso, depois de Jair Bolsonaro, se não for possível ele sair como candidato, eu sou Michelle Bolsonaro. E você, tá comigo nessa? Comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal, se não for inscrito, e bora compartilhar geral. Um beijão no coração a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus nos proteja e nos guarde de todo mal. Até mais, tchau.